Fala, nação! Que história é essa? Wesley indo para o Real Madrid? Essa história começou a pipocar na Europa, mas vamos falar a verdade sobre isso. Não é bem isso que é comentado lá fora, mas vamos explicar toda essa situação. Final não se joga, se ganha. Isso mesmo. E esse lema é, e vale para hoje. Hoje tem Flamengo e Fluminense. Já adianto, 2-0 Flamengo. 53 milhões entrando nos cofres rubro-negros nessa janela de transferência do meio do ano. Reunião na CBF. Assunto a ser debatido: fair play financeiro, grama sintética. Que história é essa? Entrave na negociação de Eric Pulgar por renovação. Pode atrapalhar? E tudo sobre o Fla-Flu de logo mais às 21h30. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, hoje tem Flamengo e Fluminense, o primeiro jogo da final. Não tem vantagem para ninguém. Isso mesmo, não tem vantagem para ninguém. Mas hoje é Flu-Fla, que o mando de campo é do Fluminense. Bom, onde assistir, como assistir e tudo mais. Então vamos lá. O jogo passará na Globo, no Sport TV, no Premiere, no Gold, um canal de streamer no YouTube, e na Band. Às 21h30, o Flamengo está a 11 jogos sem perder. Só para lembrar, o único algoz de Felipe Luiz sobre o comando do Flamengo, no comando do Flamengo, é o próprio Fluminense, e o próprio Fluminense de Mano Menezes. Então o Flamengo aí vê essa possibilidade podendo acabar, e vai acabar hoje. Como eu falei, 2-0 para o Mengão, isso mesmo. Provável escalação do Fluminense para esse jogo: Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio ou Freitas, Gabriel Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canóbio e Cano. O Fluminense aí tem o desfalque de Renato Augusto, lesão no ombro, o Ganso recuperando aí o condicionamento físico após ter a miocardite, e o Lima, lesão na panturrilha. Nenhum pendurado para o próximo jogo. Então, o Fluminense aí, se não tiver nenhuma expulsão, todos os jogadores aí estarão aptos para enfrentar a grande final, que será no domingo às 16 horas, martelo batido, tá? Então, o segundo jogo da final, no domingo às 16 horas. Felipe Luiz, provável escalação, provável: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo e Gonçalo Plata. Desfalques: Michael, Cebolinha e Bruno Henrique, lesões na coxa, Pedro, joelho, e o Vina, joelho direito. Pendurado, aí o Wesley tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar de fora, pode ficar de fora da grande final. É o único jogador do Flamengo aí que corre o risco, se tomar cartão hoje, ficar de fora do jogo decisivo no domingo. A arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz. Assistente número 1, Thiago Henrique Neto Correia Farinha. O 2, Gustavo Mota Correia. E o VAR, Jorge Fernando Rabelo. Como eu sempre peço e sempre falo, que o futebol possa ser decidido em campo. Aquilo que acontecer em campo, que não tenha interferência nenhuma do VAR. Que a arbitragem possa manter aquilo que acontecer. Claro, o VAR tem que ser chamado quando aconteceu algo duvidoso, um pênalti que não foi dado, um cartão vermelho que era para ter sido
ser dado e aplicado e tudo mais. Mas que a arbitragem não esqueça, o protagonismo são dos jogadores e não da arbitragem. Algumas curiosidades para esse confronto. Flamengo e Fluminense. Flamengo já venceu 15 competições em cima do Fluminense. E o Fluminense já venceu 13 competições. 13. Então, Flamengo e Fluminense... 13 não, desculpa. 14 competições. Então, quando chega na final, Flamengo e Fluminense aí é muito equilibrado. Eu já vi o Flamengo em inferioridade técnica vencer o Fluminense em superioridade técnica e vice-versa. Mas o que me encanta nesse time do Felipe Luiz é o jeito de jogar. Mesmo saindo atrás, ele se mantém tranquilo e acredita no esquema de jogo. É isso que me chama a atenção. Bom, outra curiosidade. O Flamengo, quando joga contra times de Mano Menezes, leva ampla vantagem. Olha só. E a reportagem é de Vitor Belotti. Vamos lá. Atualmente, o Rubro Negro enfrentou Mano Menezes em 27 oportunidades, ficando com um aproveitamento de quase 60%. Isso porque o mais querido já conseguiu 14 vitórias, teve 6 empates e sofreu aí 7 derrotas. Flamengo aí enfrenta o Mano Menezes desde 2007. Então tá aí, ó. 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O último confronto entre as equipes, 0-0. Lembrando, a única derrota do Flamengo de Felipe Luiz foi justamente com o Mano Menezes. E para melhorar mais ainda a situação, apimentar mais a situação, Mano Menezes, na sua última entrevista coletiva, cutucou Felipe Luiz. Então o Flamengo precisa dar essa resposta dentro de campo. Eu confio, eu acredito. 2-0. Deixa aqui nos comentários qual vai ser o resultado do jogo de hoje contra o Fluminense. Bom, vamos mudar de assunto aí. Reunião na CBF, isso mesmo. Os clubes agora parece que entenderam a situação e começam aí a pressionar a CBF. A reunião, que seria para essa semana, ela foi desmarcada, terá o teor, o assunto de grama sintética e também, principalmente, os clubes agora se conscientizando sobre o fair play financeiro. Isso mesmo, vai ser debatido com a CBF o fair play financeiro. Então vai ser colocado em prática? Não se sabe. Eu vou ser bem sincero, não acredito, porque a CBF, nesse caso, ela é omissa. Porque senão Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional já deviam ser punidos aí pela CNRD, o órgão aí da CBF, que é o resolvedor dessas situações, fora os outros clubes que ali devam estar para resolver suas pendências. Então, assim, Flamengo e Cuiabá aí sendo praticamente prejudicados. A CBF até então nada resolve. Lembrando, o Flamengo entrou na CNRD em novembro, final de novembro, início de dezembro. Já estamos em março, o Campeonato Brasileiro de 2025 prestes a começar e não temos a resolução. Vamos ver aí. Em relação ao fair play financeiro, eu não tenho grandes expectativas que a CBF venha implementar isso a curto e longo prazo. Não acredito. Para mim, a CBF é omissa nesse ponto. Ela beneficia os caloteiros. Essa é a grande verdade. Mas terá aí o levantamento da própria CBF, o estudo que foi feito sobre a questão da grama sintética. Vamos aguardar. Mudando de assunto, vamos falar aí sobre a questão do interesse do Real Madrid em Wesley. Aonde isso é verdade, aonde isso não é verdade.
O que está acontecendo sobre isso? Bom, vamos lá. O Real Madrid, ele a princípio não tem interesse em Wesley. Isso é certo. Ah, mas aonde surgiu? Vinícius Júnior fez um comentário aonde pedia Wesley no Real Madrid. Aí começou a pipocar tudo isso. O Real Madrid está em negociação com Arnold, lateral direito do Liverpool, que inclusive essa semana aí teve um atrito com o Salah no treino. E o Liverpool ontem foi eliminado da Champions League. A vantagem do Liverpool no campeonato inglês é grande em relação ao segundo colocado. Então aí, só que o Arnold já demonstrou e já declarou interesse em querer se transferir para o Real Madrid. Então assim, a princípio não tem nada de Wesley no Real Madrid. O Flamengo sabe do assédio que vai ter e que já está tendo e que já sofreu em Wesley. E já determinou que por menos de 30 milhões de euros, algo em torno de 188 milhões de reais, não venderá o Wesley. Então os clubes interessados aí sabem que para tirar o Wesley do Flamengo é esse valor que vai sentar à mesa para ser conversado. O próprio Liverpool tem interesse no Wesley, demonstrou interesse. Notícias vindo da Inglaterra, o Barcelona, o Zenit da Rússia. Então tem vários. Como utilizar a fala do Filipe Luís em algumas entrevistas coletivas atrás. No meio do ano, o Wesley, se continuar no nível que está, ele vai escolher para onde ele quer ir. Porque não tenha dúvida, ele vai receber propostas, muitas propostas. Mas a princípio essa do Real Madrid não procede. E essa história de 53 milhões aí entrando nos cofres rubro-negros? Bom, o João Gomes, nosso eterno pitbull, está na Inglaterra, no Wolves. Só que o Wolves aí não vem fazendo uma boa campanha. Inclusive aí corre sério risco de ser rebaixado à segunda divisão do campeonato inglês. Só que o João Gomes vem se destacando. E aí grandes clubes do futebol inglês demonstram interesse no jogador. Um deles é o Liverpool. E há quem diga na Inglaterra que o Liverpool está na frente para a contratação do atleta, que vai acontecer agora na janela de transferência do meio do ano. Especula-se que o valor da contratação pode girar em torno aí de 60 milhões de euros. Só que o Flamengo, em negociação com o Wolves, deixou aí acordado que teria direito a 10% de uma futura venda, mais 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA, pelo Flamengo ser o formador do atleta. Então, se essa proposta se concretizar, o João Gomes se transferir para o Liverpool, o Flamengo receberá aí algo em torno de 53,400 milhões de reais. 53 milhões e 400 mil reais. Então aí, na janela de transferência do meio do ano, o Flamengo pode aí, quem sabe, contar com esse dinheiro e aí se reforçar mais ainda para o restante da temporada. Bom, para a gente finalizar, entrave aí na negociação de Eric Pulgar, isso mesmo. Vai atrapalhar a renovação? Acredito que não. Vão chegar num denominador comum aí o mais rápido possível. O jornalista aí, se não me engano, foi o Diogo Dantas, trouxe no GE. A gente já vem trazendo aqui há muito tempo no canal. Todos os influenciadores, todos os setoristas vêm trazendo isso. Mas qual é o entrave? É a multa rescisória. O Flamengo já chegou num acordo com o empresário em tempo de contrato, que será 3 anos. Já chegou em acordo com o valor salarial que o atleta vai receber. Só que o que está pegando é a multa rescisória.
Isso mesmo. O Flamengo entende como chegou ao valor salarial que o empresário pediu, que foi acordado, o Flamengo também quer se resguardar numa possível aí transferência para times europeus, asiáticos, do mundo árabe, para onde for. E, em contrapartida, o empresário do atleta quer uma multa baixa para facilitar uma possível venda, se propostas chegarem pelo jogador. Então é isso que está pegando aí, o entrave na questão da multa rescisória. Se não fosse isso, o jogador já tinha assinado o contrato de renovação. Novas conversas estão acontecendo, mas acredito eu que vai ser resolvido o mais rápido possível. Não acredito que o Eric Pulgar não terá o seu contrato renovado por causa disso. Ambas as partes cederão e chegarão num denominador comum. Hoje tem Mengão. 2-0. Se inscreva, comenta, compartilha. E para quem já é inscrito, muito obrigado. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.